Olá, meus amigos, meu nome é Isis Souza Araújo, eu sou advogada há mais de 25 anos e atuo no CIV em geral, mais especificamente na área de Direito de Família. Devido ao grande número de perguntas e questionamentos que me são feitos através do meu e-mail e do meu Facebook, eu decidi criar um canal que se chama Consultas Jurídicas Online, onde acredito ser a pioneira nesse tipo de consulta. E espero interagir com vocês. Iniciarei hoje as consultas jurídicas online falando de um tema atualíssimo, a união estável. O Brasil, na América Latina, está na vanguarda na regulamentação da família de fato, pois é um tema relevante na nossa realidade. No âmbito jurídico das relações familiares, esse é um dos assuntos mais complexos de se discutir, pois consiste no reconhecimento como entidade familiar, o convívio entre um homem e uma mulher, como se casados fossem. Exatamente assim foi reconhecida pela Constituição Federal de 1988, mais precisamente em seu artigo 226, parágrafo 3º. Vou falar resumidamente sobre cada um dos requisitos para a comprovação da união estável. As pessoas me questionam qual o prazo de uma relação para ser considerada estável atualmente. Esse é o primeiro requisito. A necessidade de demonstrar a convivência estável, contínua e duradoura. Através da Lei 8.971 de 1994, que foi a primeira lei a tratar do companheirismo, impunha um prazo mínimo de 5 anos de convivência contínua e duradoura para caracterizar a união como estável. Contudo, uma vez que o que determina a estabilidade da união não é necessariamente o tempo ou a quantidade de noites que o casal passa juntos, em 1996, essa lei foi revogada pela Lei 9.278, que trouxe outros elementos, como necessidade de comprovação da união estável como duradouro, pública e contínua entre um homem e uma mulher. Já em 2002, com a vigência do novo Código Civil pela regra do artigo 1723, reconheceu a entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituir uma família. Mais importante, sem que seja exigido qualquer prazo de convivência pré-estabelecido. Então, as pessoas me perguntam, quanto tempo de convivência é preciso para que uma união seja considerada estável e duradoura? Os 5 anos da lei anterior? Ou 4 anos, ou até 1 ano? Se pensarmos que 1 ano é tempo de convivência duradoura, então esse tempo poderá ser reduzido para 10 meses, 6 meses? Quanto tempo, então? No novo Código Civil, o legislador deixou para os juízes interpretarem e formarem seus convencimentos que o prazo de convivência do casal, mesmo que curto, poderá ser considerado união estável. Isso, na verdade, vai gerar outro problema, que é a desigualdade na análise subjetiva de cada caso. O que para um juiz é tempo insuficiente, para o outro pode ser considerado um tempo mais que suficiente ou vice-versa. Não é difícil imaginar situações em que um curto espaço de tempo seja invocado em caso de morte de um dos companheiros ou mesmo rompimento da relação quando foram adquiridos bens na constância desse relacionamento. Haverá nesse caso que prevalecer sempre o bom senso e de provas irrefutáveis para serem levadas para o processo e formar o convencimento do juiz. O segundo requisito é a convivência pública notória e sob o mesmo teto. A publicidade de uma relação afetiva está na exposição dos companheiros perante a sociedade e a família,
Se eles apresentam como um casal que partilham os problemas comuns, prestando auxílio mútuo, moral e material e com respeito, ou se são conhecidos perante a comunidade como um casal que habita o mesmo lar, mas dispensando o mútuo respeito, nesse caso não será caracterizada a união estável. Bem como aqueles em que o relacionamento são as ocultas, típicos das uniões adulterinas ou censuradas pela sociedade. Não serão elementos de prova para a união estável os encontros casuais, mesmo que para fins de manutenção de relações sexuais, quando o casal não ostentar a convivência e a existência de um vínculo psicológico e afetivo, com a finalidade de constituir um núcleo familiar. Atualmente tem prevalecido um novo entendimento que aponta a desnecessidade de convivência dos companheiros sob o mesmo teto, admitindo-se inclusive a possibilidade dos mesmos residirem em locais separados, antes de tornar a união estável e continuar a viver assim por muito tempo, seja por razões de ordem profissional ou pessoal, como no caso de pessoas que possuem filhos de relacionamento anterior e com esses residam. O que não pode haver é um distanciamento em que existe a quase total desvinculação do casal em termos sexuais e afetivos. Nesse caso, não haveria razão para se falar em união estável, e sim um relacionamento descompromissado. Mas mesmo nesse caso, essa situação merece apurada análise do judiciário antes de se tomar posição pela inexistência da identidade familiar, especialmente quando existirem filhos comuns. O terceiro requisito é sobre a estabilidade da relação e a intenção de constituir família. Esse requisito é outro que provoca vários questionamentos. Quando a união se torna estável? A união se torna estável no transcorrer do tempo. A ideia de estabilidade vem da presunção de seriedade e solidez naquele compromisso assumido pelo casal. Sua comprovação e caracterização far-se-á posteriormente ao início do relacionamento. Se porventura essa relação vier a se dissolver, antes de caracterizada a convivência duradoura e estável, na verdade ficou configurada apenas um namoro ou uma tentativa de convivência e de uma união estável. Quando existe uma união entre os objetivos se intensificam e a vontade de constituir família se torna comum, o ideal, segundo o novo entendimento, é que seja celebrado um contrato para regular o futuro. Assim poderão os companheiros dispor sobre o patrimônio já adquirido em comum ou por um deles antes da celebração deste contrato. Perguntam-me então, e por exemplo, depois de um namoro de um mês, esse casal resolve que vão morar juntos e decidem celebrar um contrato de união estável? Bom, esse documento de mera intenção de constituir uma união estável, mesmo ausente o requisito duradouro, tornará a relação estável com o passar do tempo, claro. Observe também que a estabilidade também não está vinculada ao tempo. Outra hipótese também importante é quando o casal está junto há certo tempo, mas apresenta fatores comportamentais que impedem comprovar o tempo de convivência. Por exemplo, quando um dos companheiros leva uma vida desregrada e apresentando-se publicamente com outras pessoas, essa relação não poderá ser considerada estável. Casos também de rompimento constantes também pode representar fator impeditivo de comprovação da estabilidade exigida. E quando o casal adquire filhos? Embora os filhos não sejam do fato impositivo da permanência do convívio, nesse caso, a intenção de constituir família está fortemente presumida. Existem situações também em que os casais se unem depois da fase adequada de reprodução. É o caso dos casais de meia idade que já tiveram filhos de outros relacionamentos
e que se unem pela afeição recíproca, ou nos casos de união de casais idosos. Tudo se trata de matéria de prova a ser avaliada caso a caso. Outro questionamento que me chega é quando, porventura, o casal tem uma escritura pública de união estável. Se essa escritura pública basta, se é necessário ajuizamento de uma ação de reconhecimento ou de dissolução da união estável. Não, gente, essa escritura não basta. Diferentemente do casamento, que é registrado e se sai uma certidão como prova de sua celebração, a união estável se constitui no cotidiano. A realidade é que atestará a sua existência. Essa escritura tem apenas a natureza declaratória e não constitutiva de vínculo. Ela será apenas mais uma prova documental da existência dessa relação que pode ou não repercutir diante das demais provas. Muitas vezes, essas escrituras públicas têm sido indevidamente exigidas por planos de saúde ou por algumas empresas onde trabalha um dos conviventes. Mas realmente trata-se de uma exigência indevida e que, na verdade, serve para trazer lucro aos cartórios e deixa as pessoas com a falsa ilusão de que tal documento por si só é o bastante para comprovar a existência da união estável, o que não é. Assim percebemos que a entidade familiar, para ser reconhecida como sendo uma união estável e conferir aos companheiros os direitos e deveres inerentes a essa união, precisa atender a todos os requisitos presentes no novo Código Civil, bastando que falte apenas um deles para impedir tal reconhecimento e os efeitos jurídicos dela decorrentes. Com essas breves considerações, eu encerro esse primeiro vídeo do meu canal Consultas Jurídicas Online e espero que tenha esclarecido algumas das dúvidas frequentes sobre o tema. Caso queiram ou precisam fazer outros questionamentos, podem entrar em contato comigo através do meu endereço do e-mail consultasjuridicasonline786@gmail.com ou encontrarão no meu blog também, com o mesmo título, Consultas Jurídicas Online, que estão inscritos aqui embaixo no vídeo. Espero que tenham gostado e logo trarei outro tema de grande questionamento. Até breve.